Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Irmãos, queria estar deixando uma meditação nesta noite para nós meditar juntos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o cobrador de impostos. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrará para ser hospedar de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorqui alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glórias a Deus, amados irmãos. Vamos falar um pouco de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Ou seja, Jesus agora ele está passando, aleluia, em Jericó, atravessando a cidade. Glória a Deus. E Zaqueu, ele ouve alguém falar: Jesus de Nazaré, o mestre, o rabi, está passando pela cidade nesse momento. Então agora Zaqueu, ele vai de encontro. Jesus está passando de encontro, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 2, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Aleluia. O que eu agora acabo de entender, amados irmãos, Zaqueu era um homem de posição. Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um homem ao qual ele não se importou pela sua vida bem-sucedida. Zaqueu, ele não se importou com a sua posição. Vemos nos dias de hoje, irmãos, quantos estão se importando por posições dentro da igreja, quantos estão se posicionando por posições, aleluia, para poder estar em cima do altar. Aleluia, Jesus. Mas não querem saber de Jesus, querem saber do banco, da cadeira, da posição. Mas aqui é diferente. Zaqueu, ele não se importou com o banco. Zaqueu não se importou com o cargo. Zaqueu não se importou com a sua posição financeira. Zaqueu queria ter um encontro com o mestre. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 3, e este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Ele procurava ver quem era Jesus. Quantos não querem mais saber de Jesus? Estão em cima dos altares, mas a honra e a glória eles querem para eles mesmos e não para Jesus. Amados irmãos, a honra, a glória, o louvor, a majestade é para o mestre, é para Jesus. Aleluia. No versículo 4, então correndo diante subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Aleluia. Zaqueu agora ele sobe para ver Jesus. No versículo 5,
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Ou seja, irmãos, o primeiro homem a ver Jesus de cima para baixo foi Zaqueu. Ao ver o mestre, o rei, de cima para baixo foi Zaqueu. Não tem na Bíblia outros homens, não tem na Bíblia outros reis, não tem na Bíblia ninguém que olhou o mestre de cima para baixo, senão Zaqueu. Mas, amados irmãos, olha o que eu pego para entender nessa palavra. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. Olha só, Jesus olhou para cima. E Zaqueu, desce depressa, hoje convém ficar em tua casa. Aleluia. Zaqueu, para ver Jesus, ele subiu. Mas para se encontrar com Jesus, Zaqueu desceu. Quantos não querem mais descer? Querem subir, mas não querem aprender a descer. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver que na carta de Paulo fala: Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, aleluia, cada um na sua posição. Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus dá o crescimento. A semente tem que descer, a água tem que descer para a árvore subir. Primeiro temos que descer. Aleluia, glória a Deus. Para Deus dar o crescimento do ministério de cada um. Nunca sentou para aprender e já quer ensinar. Nunca desceram, aleluia, como o Senhor falou. Tem que descer, irmãos. Tem que ser humilde. Tem que ser transparente. Tem que ter humildade. Aquele que desce, ele aprende a ser humilde. Ele aprende a respeitar quem Deus colocou em cima. Aleluia. Aquele que se humilha, recebe misericórdia. Quantos eu já vi falar? Aquele que se humilha, os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados serão exaltados, está errado. Os que se humilham serão exaltados. Não é os humilhados, é os que se humilham perante o Senhor, perante a majestade e sublime do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu pego, irmãos, esses versículos e aprendo cada dia mais a ser humilde, a descer, porque eu vejo que dentro de mim, sem o Senhor, nada eu posso fazer, porque eu sou totalmente dependente dEle. Aleluia. Eu não sou dependente das minhas próprias mãos. Eu não sou dependente de uma posição eclesiástica dentro de um ministério. Eu sou dependente do Senhor. Porque é o Senhor que dá o crescimento espiritual para cada um, conforme a sua descida. Tem que descer. Tem que se humilhar. Quer estar lá em cima, mas nunca aprendeu a descer. Nunca aprendeu a respeitar quem Deus está levantando cada dia mais. Temos que aprender, amados irmãos, a descer na casa do olheiro. Jeremias, desce a casa do olheiro. Ninguém quer descer não, irmãos. Quer estar lá em cima. Quer que sejam bajulados. Quer cada dia mais que aumenta os seus egos. Ninguém se esvazia do seu próprio eu.
já pensam que estão lá em cima. Mas não é assim, irmãos. Se ensinaram vocês assim, estão errados. Temos que descer. Temos que se humilhar perante o Senhor. O mais alto lugar que podemos subir é os pés de Jesus. Quem morreu na cruz foi Ele. Quem foi crucificado foi Ele. Quem tomou chicotada foi Ele. Quem pagou o alto preço foi Ele. Não foi por cédula, foi por sangue. Foi Jesus. E hoje estamos querendo ser mais do que Jesus. Em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna teve salário. Foi um preço. Foi preço de sangue carmesim. Foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Aleluia. Que nesta noite aprendemos que Zaqueu, por mais posição, por mais financeiro que ele tinha, posições, ele não olhou para as coisas terrenas. Ele olhou para o nosso Senhor, que tem poder para todas as coisas. Pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Então que viemos guardar esta mensagem no nosso coração, que devemos descer, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão nesta noite gloriosa. Vamos aprender a descer, irmãos. A paz do Senhor Jesus.